Jovem Pan News. Jovem Pan News. Muito bem, agora são 10 horas e 24 minutos, 10 e 24, estamos recebendo aqui mais uma vez o jornalista Ricardo Rodrigues, ele que tem ajudado a analisar, com a gente aqui nos estúdios da Jovem Pan News, no Supermanhã, o cenário de crise política que se abateu sobre o Brasil, em especial em meio às questões envolvendo o governo federal e, obviamente, outros temas, relacionados também à República. Nesse momento o Congresso está em recesso, mas, obviamente, os assuntos continuam aflorando, não só em relação ao Lava Jato, mas principalmente em relação ao comportamento dos parlamentares. A última informação é que os deputados, de acordo com o site, o Portal da Transparência, eles gastaram pelo menos mais de 95 milhões com a chamada verba de gabinete. Isso aconteceu no primeiro semestre. Os gastos dos deputados federais com a verba de gabinete, eles somaram 95 milhões e 200 mil reais. Somente no primeiro semestre é o que mostrou aí um levantamento feito pelos jornalistas que acompanham o Congresso. Dos 513 parlamentares no período de janeiro a junho, tá? Só no primeiro semestre. No topo do ranking dos maiores gastadores aparece o deputado Irã Gonçalves. Ele é do Partido Progressista de Roraima. O gabinete dele teve um gasto de 300 mil reais. Grande parte do dinheiro, 52 mil, foi para pagar passagens aéreas. Chama a atenção, principalmente, bilhetes emitidos pelo deputado no dia 16 de fevereiro. O deputado emitiu simplesmente 20 passagens em seu nome para se deslocar para Roraima. Outro que aparece também com gastos envolvendo muitas viagens é o gabinete do deputado Paulinho da Força. Ele é do Solidariedade e pelo menos foram 200 voos que custaram 110 mil reais para o seu gabinete. Está aí todo mundo de olho também nessa história toda. O Ricardo Rodrigues, eu já convoco ele para debater esse tema. Ricardo, essa semana que passou teve aí o depoimento do João Santana, da publicitária também Mônica, sua esposa, confirmando Caixa 2, que viabilizou aí o pagamento pelos serviços feitos pelo PT. Agora tem essa questão também envolvendo os gastos dos deputados federais. Quer dizer, aos poucos as informações elas acabam surgindo e a imprensa acaba tendo conhecimento. Nenhuma novidade até então, né, Ricardo? Bom dia. Bom dia, Marcos Rodrigues, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Realmente, essa declaração do marqueteiro do PT, que vem de campanhas presidenciais já da época do presidente Lula, só vem a confirmar o que praticamente toda a imprensa já sabia, que é o uso do Caixa 2 nas campanhas, nos gastos com as campanhas eleitorais. São somas altíssimas que ninguém sabe direitos como é gasto, porque a prestação de contas é uma obra de ficção, Só quem acredita são os juízes e o corpo técnico da Justiça Eleitoral, que tanta propaganda faz, repito aqui, na televisão, no rádio, nos jornais, a respeito da importância do eleitor, da importância do voto, mas vive aí sendo engabelada pelos políticos em prestações de contas faraônicas que não passaria numa contabilidade nem do botequim, mas passa na contabilidade da Justiça Eleitoral, ninguém sabe como, porque esses caras têm as contas aprovadas. Entendeu? O uso da Caixa 2, Marcos Rodrigues, não é de hoje. Eu fiz várias matérias já em outras ocasiões, em eleições passadas, a respeito de denúncias seríssimas a respeito de Caixa 2, inclusive envolvendo o PT daqui, porque quando houve a denúncia do mensalão, no início do governo Lula, alguns petistas daqui que dirigiu o partido aqui em Alagoas receberam dinheiro e gastaram sem prestar conta para ninguém. Quando veio à tona, porque estava aparecendo dinheiro até ocultado até na cueca dos militantes, e nos aeroportos, por aí afora, o dinheiro era tanto naquela época que aparecia assim do nada, enfim. E na oportunidade, eu fiz uma entrevista com o então presidente do PT, o Joaquim Brito, e gravado no gravador, ele reconhecendo que o Caixa 2 era uma prática comum dos partidos políticos, nas campanhas eleitorais, e com o PT não era diferente. Entendeu? Então é uma coisa que agora está confirmado o uso do Caixa 2,
o próprio marqueteiro do PT dizendo que utilizou desse subterfúgio, né, dessa ilegalidade, dessa imoralidade, né, para justificar as contas milionárias da campanha da presidente Dilma, e de lá para cá, né, não tem sido diferente. Isso não é só com o PT, não é só com a campanha da presidente Dilma, isso é uma prática comum dos outros partidos também, nos grandes partidos, que recebem somas altíssimas, né, e prestam conta de forma faraônica, utilizando muitas vezes de notas fiscais frias, né, e como já disse certa vez o político e secretário municipal de saúde, José Tomás Nonô, isso eu ouvi dele num seminário com autoridades de vários poderes aqui em Alagoas, em Maceió, né? E na ocasião, num discurso, ele disse que no Brasil a maior indústria é a indústria da nota fiscal fria, para poder para poder justificar o injustificável, porque passa pelas autoridades, passa pela fiscalização e ninguém faz nada. De vez em quando é que vem alguma coisa à tona, né? Mas fica por isso mesmo, infelizmente, isso termina motivando, estimulando cada vez mais a corrupção. O Ricardo Rodrigues, como jornalista experiente em coberturas políticas, é correspondente de grandes veículos nacionais a partir de Alagoas, Estado, Folha e revistas semanais também, as conhecidas, né, que você conhece aí, Veja, Isto É. Ele também integra o Sindicato dos Jornalistas e, como quadro do sindicato, ele faz parte também do Fórum de Combate à Corrupção, o FOCO. O FOCO é um grupo de trabalho que reúne vários segmentos da sociedade e, a partir do trabalho que desenvolve, eles obviamente apuram a postura política de gestores, tanto de câmaras, na capital, no interior do estado, principalmente quando envolve dinheiro público. Então, obviamente, o FOCO sempre foca o seu trabalho, fazendo esse trocadilho, nessas situações. Atualmente, o FOCO fez um grande levantamento na Câmara de Vereadores de Maceió, a partir de uma primeira abordagem feita com a participação de estudantes universitários que foram convocados a integrarem o Parlamento Jovem Universitário. Parlamento Jovem Universitário. Agora o detalhe, são universitários da área de contabilidade, da área de direito, de administração e que obviamente sabem os princípios, né, de como fazer uma administração com lisura. Eles abordaram as contas de todos os vereadores da Câmara Municipal de Maceió e repassaram esses relatórios para os integrantes do FOCO. O Ricardo, como integrante do FOCO, teve acesso a alguns desses relatórios e ele tem em mãos exatamente alguns dados que ele vai abordar aqui. A partir do que está nos dados, não quer dizer que, obviamente, vá ser feita nesse momento, ou quem for citado está sendo investigado, tá? Num primeiro momento, o que os estudantes do Parlamento Jovem descobriram é que não há uma prestação clara das contas envolvendo os recursos. Daí ao que vai acontecer daqui para frente, estamos num período eleitoral, para que, obviamente, a repercussão dessa fala não acabe prejudicando as pessoas de maneira desnecessárias e desfavoráveis. E todos os citados também poderão, claro, ter direito à sua fala, à sua defesa. Mas, em princípio, o que foi descoberto por esses estudantes demonstra que algo sem transparência estaria acontecendo. É isso mesmo, Ricardo? Falei demais ou é essa situação? Não, é essa situação mesmo, sabe? Porque a verba de gabinete, ela tem que ser justificada de acordo com a lei. O que é que acontece, né? Praticamente todos os vereadores cometem lá as suas irregularidades. Isso na prestação de contas oficial, naquilo que eles declaram à própria Câmara como eles gastaram aquele dinheiro que eles receberam, né? E geralmente eles prestam contas de forma irregular, na medida em que não apresenta nota fiscal, na medida em que não consta o número do CPF ou do CNPJ do beneficiário daquela verba que foi gasto, entendeu? E isso foi feito, esse levantamento, pelos estudantes universitários do Parlamento Jovem, mas depois que eles tiveram um treinamento, entendeu? E esses universitários não foram pesquisar a situação na Câmara, ter acesso à documentação oficial da Câmara Municipal de Maceió, sem que antes tivesse um treinamento. Então,
o foco, através do Parlamento Jovem Universitário, que reúne integrantes do foco e os universitários selecionados para integrar o parlamento, entendeu? Patrocinou, promoveu várias reuniões, vários seminários com esses estudantes, mostrando como deve ser feita uma prestação de contas, como deve ser feito um gasto, qual é a importância de conhecer a lei, enfim. E aí depois eles foram para o trabalho a campo. E aí, orientados e com a autorização da presidência da Câmara Municipal de Maceió, né, que entregou os documentos para que fossem analisados pelos estudantes, os documentos oficiais, entendeu? Com base nesses documentos, eles geraram relatórios, vereador por vereador, e esses relatórios constatam que vários gastos são feitos sem a prestação de contas conforme a lei, ou seja, é colocado só que foi gasto R$4.000 com fotógrafo, R$5.000 com contador, R$2.000 com alimentação, tantos R$1.000 com isso, com aquilo, mas sem a nota fiscal, sem o número correto do CNPJ ou do CPF do beneficiário daquela verba, enfim. E isso também chama atenção, por exemplo, verba da alimentação. A alimentação é custeada para o vereador. Ele não pode usar a verba da alimentação dele para bancar a alimentação de outras pessoas que não tenham nada a ver com o gabinete dele. Alheios ao trabalho na Câmara, exatamente. Né? São 10 horas e 35 minutos. Uma das pessoas que acompanha esse trabalho de perto e, obviamente, conhece aí a qualidade do levantamento feito por esse Parlamento Jovem é exatamente o promotor José Carlos Castro, ele que coordena o Fórum de Combate à Corrupção Foco aqui em Alagoas. Conseguimos um contato telefônico com ele, ele está na linha. Doutor José Carlos, muito obrigado por atender a produção da Jovem Pan News. Eu estou aqui em estúdio com um dos integrantes do Foco, né, representando aí o Sindicato dos Jornalistas, o jornalista Ricardo Rodrigues. E aí estamos, obviamente, entrando em contato com um amigo para fazer uma referência desse interesse e da importância que o Foco deu também ao levantamento feito pelos estudantes universitários que fazem parte do Parlamento Jovem. Isso é um avanço também no processo de investigação e acompanhamento aí do trabalho das casas, é isso mesmo, promotor José Carlos? Muito bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Ricardo, e bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. É verdade, o Foco, o Fórum de Combate à Corrupção, tem como um dos seus trabalhos a capacitação de jovens, e isso é desenvolvido através desse projeto denominado Parlamento Jovem Universitário. No decorrer do ano deste ano, nós promovemos, então, a capacitação de alunos das 3 universidades públicas através desse projeto, com o objetivo de dotá-los da devida capacitação para análise de contas, de maneira a exercer o controle social. O Foco entende que esse controle é uma das ferramentas mais importantes disponíveis ao cidadão e que precisa ser melhor desenvolvido para colaborar com as autoridades, com os órgãos competentes nessa fiscalização, até porque é o cidadão o mais prejudicado ou diretamente atingido pelo mal da corrupção. Entendo. Diante desses dados, né, que foram coletados, obviamente relatórios produzidos, o Foco tem agora um vasto material em mãos. O que é que pode ocorrer a partir de agora, diante dessa primeira abordagem? Aquele ditado popular, onde há fumaça, há fogo, vale para esse primeiro levantamento também, doutor Zé Carlos? Nesse trabalho do Parlamento Jovem, uma das tarefas desses parlamentares foi de acompanhar o trabalho do Poder Legislativo Municipal. E dentro desse trabalho foi determinado pela equipe, pela comissão de capacitação, uma análise das contas da Câmara Municipal, em especial com relação à verba indenizatória que os parlamentares recebem mensalmente para o exercício de suas atividades.
Então foi escolhido um mês por amostragem, a documentação foi solicitada e após a disponibilização desse material, os estudantes puderam fazer uma análise dos documentos apresentados como comprovantes de despesa e checá-los diante do que a legislação permite para indenização como dessa natureza. Então, o quadro foi traçado, foi produzido um relatório. Nesse relatório foram apontadas algumas incongruências, algumas irregularidades nessa despesa, e o foco deliberou por levar a autoridade competente para a apreciação e, eventualmente, a promoção de alguma investigação acerca disso. No caso, será o Ministério Público Estadual quem será representado pelo foco. Muito bem. Promotor José Carlos Castro, esse trabalho do foco, obviamente, vai se notabilizando a cada ano e, obviamente, se aprimorando. Está aí uma demonstração clara dessa abordagem que a gente está dando aqui para o programa de hoje. A gente, nesse primeiro contato, era exatamente para apresentar para a sociedade um pouco aí do seu trabalho, mas de público e no ar. Eu já quero convocá-lo, ou melhor, convidá-lo. Convocar quem convoca é o MP. Eu quero convidá-lo aí para participar em outra oportunidade em estúdio, para de maneira mais detalhada a gente abordar não só esse trabalho, como outros tantos que são desempenhados, e agradecer, claro, a sua disponibilidade em conversar com a gente na manhã de hoje. Foi uma indicação do Ricardo Rodrigues e é por isso que a gente está valorizando aí essa sua chamada hoje pela manhã. Eu tenho a agradecer, Marcos, ao espaço disponibilizado ao Foco e também ao Ministério Público, mas se você me permite, eu queria também dar destaque a uma outra informação que nós obtivemos, que também entendemos ela ser de grande relevância, até para destacar um papel que é importantíssimo por parte do Poder Legislativo. De acordo com esse levantamento produzido pelo Foco, nos preocupou bastante saber, e isso nós temos documentalmente provado, que a Câmara Municipal de Maceió, desde a gestão de Djalma Falcão até hoje, não realizou a aprovação ou apreciação das contas do município. Essa é uma obrigação, uma das funções mais importantes do Poder Legislativo, que infelizmente o Poder Legislativo de Maceió, ao longo desses 20 anos, não vem executando, não vem exercendo. Isso é muito grave, isso é uma omissão que é incompreensível e nós queremos levar a público isso até para que os cidadãos questionem os nossos parlamentares e queiram entender o motivo dessa omissão. A fiscalização, a apreciação dessas contas é fundamental até para verificar se os gastos, a execução das despesas por parte do município foram feitos dentro da legalidade. E esse papel, através desse controle, é feito pela Câmara Municipal, que, no caso, não tem cumprido essa sua missão constitucional. Muito bem. Eu peço que o senhor permaneça na linha, porque o nosso produtor, o Paulo Rocha, vai exatamente articular uma data, a depender, claro, da sua agenda, para que em estúdio a gente possa voltar a esses temas e aprofundar, porque eu sei que o Foco anda mergulhando também em vários outros temas e é importante, claro, apresentá-lo para a sociedade. Por hora, só tenho a agradecer em nome dos ouvintes aqui do Supermanhã, desejar um bom dia de trabalho e, obviamente, ao senhor e à sua equipe. Até uma próxima oportunidade. Promotor. Obrigado, Marcos, e a todos os ouvintes. Muito bem, tá? Esse é o promotor José Carlos Castro. Esse homem tem foco, literalmente, e quando o assunto envolve dinheiro público, Ricardo, ele é uma das demonstrações claras de que esse trabalho pode avançar ainda mais. Pode avançar muito, Marcos Rodrigues. Eu agradeço aqui também a participação do promotor de justiça José Carlos Castro, que é um homem íntegro, assim,
muito preocupado com a situação do Estado e do país e dá uma colaboração como integrante do Ministério Público muito grande, muito presente ao foco e ao combate à corrupção aqui em Alagoas, né? O foco já tem mais de 5 anos que foi fundado. Na época, eu fazia parte do Ministério Público, da assessoria de imprensa do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Coraci Fonseca, e, na oportunidade, acompanhando o nascimento do foco, pude sugerir a participação do Sindicato dos Jornalistas de Alagoas nesse colegiado importantíssimo que reúne não só integrantes, né, dos órgãos de controle, de combate à corrupção aqui no Estado, né, como também entidades representativas, né, da sociedade civil organizada, como os sindicatos, não só o Sindicato dos Jornalistas, mas o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, o Sinteal, e faz esse trabalho importantíssimo. E agora, com esse trabalho também do professor Guido, que é um entusiasmado com a participação do jovem na política, né? Nós temos o Parlamento Jovem, que atua junto, né, aos estudantes das escolas públicas, né, do ensino médio, e também o Parlamento Jovem Universitário, que reúne integrantes das faculdades públicas aqui do Estado, e a gente já está querendo que na próxima oportunidade sejam integrados também, né, universitários das escolas, das faculdades particulares, porque esse trabalho de formação política é muito importante, entendeu? E tem ganho uma repercussão muito grande, e um dos trabalhos de campo que foi feito pelo pessoal do Parlamento Jovem foi essa fiscalização na Câmara Municipal de Maceió. Nós tivemos acesso na última reunião aos relatórios que eles produziram, né? Eu trouxe aqui 2 relatórios, né, de 2 vereadores que no sorteio eu peguei para analisar. Não vou citar os nomes, né, para não cometer injustiça com outros vereadores que também cometeram irregularidades na prestação de contas, né, mas para não citar o nome de todos, eu não vou citar o nome dos 2. Tudo bem, cara. Postura democrática, porque poderá dar a entender aos não citados, né, e que nesse momento estão numa disputa de voto, bairro a bairro, né, liderança por liderança, que estamos queimando um ou outro. Mas cita exemplos de gastos aí que você encontrou, porque veja só a preocupação do foco. O foco é tão inteligente que agora ele está formando, está treinando esses jovens universitários para identificar legalmente como funciona o gasto, mas acima de tudo funciona meio que como um estágio para eles, para futuramente eles também serem técnicos, né, de áreas onde forem atuar, especialistas nesses levantamentos, e podem ser os nossos futuros juízes e futuros promotores que vão saber como proceder também nessas investigações. Mas eu estou falando muito, me dá exemplos aí, Ricardo, do que é que foi apurado aí pelos estudantes do Parlamento Jovem em alguns gastos. Vai falando. Por exemplo, né, na amostragem, é lógico que foi sorteado um mês de forma aleatória, mas caiu no mês de abril de 2015. Então, é relativamente recente, é um ano e pouco, né, de diferença, né? Mas os gastos, por exemplo, desse vereador aqui com serviços fotográficos, né, ele cita o nome do fotógrafo aqui, que não é uma pessoa conhecida, não vou citar o nome, né? Cita o número do CNPJ dele ou do CPF, eu não sei do que se refere, pode ser um dos 2 documentos, né, mas não consta a nota fiscal, né, desse profissional para receber R$ 4.298, quer dizer, quase R$ 4.300 gasto nesse mês, né, de abril, né, com serviço fotográfico sem nota fiscal. Hoje, qualquer profissional, mesmo que ele não tenha um CNPJ, mas ele pode emitir uma nota fiscal avulsa, né, pagando a taxa do ISS à prefeitura e entregando a pessoa a quem ele prestou o serviço para poder receber aquele dinheiro. Então, na prática, de acordo com o que está aí, há uma sonegação dessa informação à própria Câmara, para a veracidade do gasto, e uma sonegação ao município que deixou de arrecadar em cima desse valor. Exato. O prejuízo, ele é não só da prestação de acordo com a lei,
porque isso configura improbidade administrativa, né, na medida em que ele gastou dinheiro público, mas não prestou conta corretamente, né, e também no prejuízo para o município, porque o profissional que receberia aquele dinheiro, ele iria recolher o imposto, o ISS, para a prefeitura, e deixou de fazê-lo por conta de que não foi cobrado dele uma nota fiscal, né, daquele serviço que foi prestado. Isso é um exemplo. É um exemplo. Agora tem também gastos injustificados, né, de outro vereador com relação a serviço de consultoria contábil. No caso aqui, ele botou um valor redondo, R$4.000, que foi gasto em abril também de 2015. Esse vereador pagou esse serviço, mas não recebeu nem nota fiscal e também não deu assim nenhum recibo que justificasse esse gasto, de forma que, para os estudantes universitários que fizeram análise, ele cometeu improbidade no sentido de que não observou o que consta na lei. Porque os vereadores recebem a verba de gabinete, esse dinheiro pode ser gasto, logicamente, com os serviços, com a atuação do parlamentar municipal, mas tem que ser prestado conta de acordo com a lei. Porque o dinheiro não é dele, é público, isso, que é destinado para o uso da atividade pública. Por exemplo, aqui tem vários gastos aqui com alimentação, né, gastos com churrascarias, com restaurantes, enfim, né, sem a nota fiscal, sem a prestação de contas, sem justificar, porque a verba é para o vereador gastar com ele, com a atuação dele, mas a alimentação especificamente, de acordo com a lei, é a alimentação dele, vereador. Ele não pode usar o dinheiro da alimentação dele para pagar a alimentação para terceiros, entendeu? Mas eles fazem isso e ainda por cima prestam conta dessa forma. Quer dizer que o xeleléu que anda com o vereador, ele não pode comer? Não, com o dinheiro da alimentação do vereador, não. Ah, tá, ele tem o salário dele. Ah, já ganha bem para comer bem. Para comer bem e não precisa prestar conta, porque aí é o salário dele. Agora, se for para prestar conta, a alimentação tem que ser só com o vereador. Não pode ser com terceiros. Muito bom, Ricardo. Grande levantamento. É um levantamento que foi feito aí, detalhado pelo pessoal do Foco, e vai servir de base para essa denúncia que vai ser encaminhada ao Ministério Público Estadual, no sentido de tomar as providências legais com base nisso, né? E também ao Tribunal de Contas do Estado, que é quem cabe fiscalizar, né, as câmaras atividade do municipais. poder. E essa informação, né, você que está ligando o rádio agora, estamos aqui com o jornalista Ricardo Rodrigues, já tivemos a participação por telefone do promotor José Carlos Castro, ele que é do Fórum de Combate à Corrupção, o Foco, coordena o Foco, de que desde a gestão de Djalma Falcão, hein? Eu tinha cabelo, não tinha barba, olha só, morava na Jatiuca, a praia da Jatiuca não tinha a poluição que tem hoje, e estava sendo saneada ali o bairro, e Djalma Falcão, de lá para cá, até hoje, a Câmara tem se omitido a fazer, obviamente, a análise das contas municipais, a aprovação ou não das contas municipais. Isso é muito grave, o MP também vai atuar nessa área. Ricardo Rodrigues, nosso convidado das segundas-feiras, hoje trouxe esse assunto que não finda aqui, porque obviamente terão outros capítulos, mas já deu uma luz, já jogou foco, literalmente também, nesse tema. Só tenho a agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan News e, obviamente, semana que vem tem mais, né, Ricardo? Tem mais, a gente volta aqui, né, sem compromisso com o erro, né, mas também sem medo de errar. Hoje a gente veio de branco, parece que ficou uma coisa meio... Foi, né? meu não é nem sexta-feira, né? Mas esse enfim. amarelozinho aqui, junto com o seu todo branco, mundo combinou, né, naturalmente. Combinou, né? Mas todo mundo na paz, mas falando, claro, das coisas corretas. Prazer revê-lo, Ricardão, e claro, a gente se encontra na próxima segunda, até lá. Pode contar comigo, estaremos aqui. Muito bem, são 10 horas e 52 minutos, 10h52, Ricardo Rodrigues, aqui dentro da nossa programação, abordando sempre temas muito interessantes para você, como cidadão, aprender também. Quando o assunto envolve a questão dos vereadores, está em pauta a eleição municipal, né? Então, por isso que você tem que estar atento para aprender também o que é que está acontecendo. Eu vou faturar, lembrando que eu trabalho no oferecimento